No Saber Direito desta semana, Direito Penal. Durante o curso, você vai entender a criminologia e as relações raciais, conhecer a escola clássica e a criminologia positivista, entender o que é labeling approach e paradigma da relação social, além de compreender a influência do racismo na criminologia crítica brasileira. As aulas são com o professor Fernando Nascimento dos Santos. Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Nascimento, sou advogado público e criminalista e estarei com vocês nas próximas 5 aulas aqui no Saber Direito da TV Justiça para falar um pouco sobre criminologia. Mais especificamente, a criminologia e o racismo. Será uma grande oportunidade de aprofundarmos os conhecimentos ou talvez provocar algumas discussões acerca do exercício do poder punitivo, do funcionamento do sistema de justiça criminal, do crime e da pena, numa perspectiva crítica e interseccional, trazendo o racismo, as relações raciais, para nos auxiliar nessa compreensão do poder punitivo. Para tanto, dividimos a nossa temática em 5 blocos. Na primeira aula, vamos tratar dos conceitos básicos da criminologia. O que é a criminologia? Do que a criminologia se ocupa? Quais são os objetos da criminologia? É o que nós vamos ver na primeira aula. Na segunda aula, no segundo bloco de temas, vamos nos ocupar dos conceitos básicos do racismo, da teoria da raça, das relações raciais, o que é o racismo, quais as dimensões, como o racismo se manifesta, como o racismo se dá no contexto da sociedade brasileira. Na terceira aula, vamos dar um passo adiante para falar um pouco já da evolução do pensamento criminológico, das escolas da criminologia, começando, evidentemente, pela escola clássica e também a escola positivista. Na nossa quarta aula, nós avançaremos um pouco para um outro paradigma, uma outra forma de compreensão da criminologia. Vejam vocês que na terceira aula falaremos de 2 escolas, clássica e positivista, que é o que chamaremos de paradigma etiológico. Vamos dar um passo adiante. Normalmente, nos cursos de criminologia, fala-se de algumas teorias, as teorias do consenso, da subcultura, delinquente, da anomia. Não vamos nos ocupar disso aqui. Por razões metodológicas, optamos para, nesta quarta aula, passar para a teoria do labeling approach, o paradigma da reação social. E aí a gente vai conseguir fazer uma associação da raça e do racismo no paradigma etiológico, que está na aula 3, e o paradigma da reação social, que está na aula 4. E, finalmente, na aula 5, a nossa última aula, vamos trazer todo o contexto da criminologia crítica, mas com uma roupagem nova, trazendo, aí sim, o racismo para o centro do debate, compreendendo como é possível pensar criminologia a partir do contexto das relações raciais. Bom, há vários autores, uma bibliografia extensa sobre criminologia no Brasil. O que nós vamos fazer? Qual foi o recorte que optamos? Trabalhar com 4 autores que reputo de referência para pensar tanto a criminologia quanto o racismo. Vamos começar com um autor clássico para a criminologia brasileira e para a criminologia crítica na América Latina como um todo, que é o professor Alessandro Barata. Vamos utilizar a sua obra Criminologia Crítica e Crítica ao Direito Penal, que é uma importante referência para os estudos criminológicos. Vamos também trabalhar 2 autores de referência no pensamento criminológico e racismo, que é o professor Saulo de Carvalho e o professor
Evandro Pisa Duarte, no seu livro Criminologia do Preconceito. E um outro livro que nos conduzirá, nos auxiliará nessa temática, é também do professor Evandro Pisa Duarte, quando ele trata da criminologia e o racismo. E para fechar esse percurso bibliográfico, vamos trazer um pouco do professor Luciano Góes, que cuida na sua obra de uma tradução da forma como a teoria lombrosiana foi interpretada no Brasil. Pois bem, iniciaremos então a nossa primeira aula, a aula em que vamos demarcar alguns conceitos básicos, alguns conceitos centrais da criminologia. Do que a criminologia se ocupa? Quando falamos de criminologia e racismo, do que na verdade estamos tratando? A palavra criminologia, ela tem origem nos estudos do Paul Topinard, mas posteriormente nos estudos do Rafael Garofalo que o termo criminologia se populariza e se difundiu nos estudos criminológicos. Mas quando a gente fala de criminologia, normalmente já vem aquela associação com o direito penal. Então é importante, nesta aula, fazer uma diferenciação entre o direito penal, a criminologia e também, por que não, a política criminal. Os senhores, as senhoras, todos os colegas que estão nos assistindo, já estão acostumados a estudar o crime, a pensar o problema da criminalidade a partir da lógica do direito penal, do estudo do direito penal. O direito penal que é uma ciência normativa, uma ciência baseada, cujo principal substrato é a legislação penal. É a legislação que, com base nela, se produz o conhecimento da ciência penal, do direito penal e todo o material que é utilizado para a interpretação e aplicação do direito e construção daquelas fórmulas dogmáticas próprias do direito penal. Por isso que todos nós falamos ou pensamos, ou quando pensamos em direito penal, nos lembramos sempre de uma ciência normativa, uma ciência lógica, abstrata e uma ciência dedutiva. Por que dedutiva, professor? Porque é uma ciência, estou me referindo ao direito penal, que parte de uma hipótese geral abstrata, já previamente estabelecida na lei como crime, e em cima disso busca-se, aí no segundo momento, quando ocorre um caso concreto, a solução de um problema. O juiz vai se debruçar sobre essa norma geral e abstrata, partindo do geral, para resolver o caso concreto. O intérprete, o jurista, vai se debruçar sobre esse arcabouço normativo e construir a partir daí fórmulas dogmáticas para resolver o conflito penal. O conflito penal que, no âmbito do direito penal, parte sempre de uma lógica de rompimento de uma norma que pressupõe um dever ser. Por isso que, na doutrina, costumamos falar que o direito penal é uma ciência do dever ser. Quando a norma diz que matar alguém é crime, ou subtrair coisa alheia móvel é crime, na verdade está dizendo o legislador que você não deve praticar determinado comportamento, você não deve matar, você não deve furtar e etc. Ou seja, busca-se com a norma penal regular comportamentos esperados dos indivíduos, os quais, uma vez descumprida esta norma geral e abstrata, sofrerá as consequências da lei penal. A criminologia já está num patamar um pouco diferente. E qual é essa diferença que demarca, inclusive, a autonomia da criminologia? A criminologia é, sobretudo, uma ciência empírica. Por que uma ciência empírica, professor? Porque a criminologia, diferentemente do direito penal, não vai partir de uma norma geral e abstrata. A criminologia vai estar preocupada com os fatos, as condições e as circunstâncias com que aquele fato criminal aconteceu. Muitos fatores
precisam ser analisados, portanto, para entender o comportamento criminoso e até mesmo, quem sabe, a necessidade de criminalização ou até mesmo de punição de determinadas condutas ou de determinados agentes. Então, diferentemente do direito penal, a criminologia, partindo da observação da realidade, do fato, da experiência, podemos afirmar que é uma ciência empírica. Mas além de ser uma ciência empírica, como ela parte do caso concreto, do fato e da realidade social para, ao depois, chegar na solução penal, na solução de política criminal, se for o caso, como resolver e explicar o crime, nós então podemos dizer que a criminologia é uma ciência indutiva. Lembrem-se que quando eu me referi ao direito penal, eu afirmei que era uma ciência dedutiva. Já a criminologia, que parte da observação da realidade para, ou seja, do caso concreto, para ao depois apresentar soluções e o resultado interpretativo, vamos dizer então que é uma ciência indutiva. E mais, para fechar essa diferenciação, é uma ciência interdisciplinar. Por que uma ciência interdisciplinar? Porque a criminologia, ela se vale de uma série de outras disciplinas, de outros conhecimentos, com base nos quais será possível a análise do crime, do comportamento desviante e dos objetos da criminologia. Portanto, podendo valer-se da biologia, podendo valer-se da sociologia, podendo valer-se das áreas da psicologia, da psiquiatria e outros ramos da ciência que serão extremamente importantes para essa análise rebuscada da criminologia. Uma análise, portanto, mais abrangente que a ciência penal, que está preocupada especificamente com a legislação e a sua aplicação. Temos ainda a política criminal, que na verdade vai se ocupar das estratégias, diretrizes, programas de ação, solução de casos e problemas da criminalidade como um todo, a partir dos estudos criminológicos e a partir dos instrumentos que o direito penal dispõe. Então, acho que é possível, a partir dessa explicação, fazer uma diferenciação, ter em mente essa diferenciação entre criminologia, direito penal e política criminal. E vamos aqui, na nossa matéria, neste curso no Saber Direito, focar nos estudos criminológicos. E quando a gente foca nos estudos criminológicos, algumas perguntas surgem, perguntas comuns da criminologia. Quais perguntas podem ser feitas? O que é o crime? Por que determinados agentes cometem crime? Quais as melhores formas de combater ou de resolver determinado tipo de criminalidade? Por que determinadas pessoas são preferencialmente alcançadas pelo sistema de justiça criminal? São perguntas comuns nos estudos criminológicos. Diferentemente de toda uma tradição de estudos das ciências jurídicas, que é um estudo mais dogmático, um estudo mais formal, um estudo mais apegado ao formalismo e distante da realidade social. E, evidentemente e infelizmente, é uma tradição do ensino jurídico brasileiro. Acabamos formando uma geração de profissionais que estão, muitas vezes, desconectados da realidade, porque acostumou, dentro da tradição dogmática, a conceber o direito, no caso especificamente o crime, sempre a partir da lei, sempre a partir da norma penal. E a realidade social fica bem distante desse
conhecimento, o que evidentemente vai dificultar não só a compreensão do direito, mas sobretudo a aplicação do direito e o exercício dessas diversas carreiras jurídicas sem esse conhecimento da realidade, e é isto que a criminologia vem nos auxiliar. Partindo desta compreensão preliminar, já dá para a gente entender a relevância do estudo criminológico para o direito penal, para o processo penal e também para a política criminal. O que nós estamos propondo nos estudos criminológicos é ir além da dogmática penal, é ir além do que os manuais jurídicos de direito penal tratam e assim possibilitar uma compreensão mais abrangente da realidade social e da criminalidade como um todo. O professor Antônio Garcia Pablos de Molina traz um conceito básico de criminologia que eu acho que resume um pouco o que eu disse agora para os senhores. E o que diz o professor o professor Antônio Garcia Pablos de Molina? Se a criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa, do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. Feito isso, nós podemos então avançar na compreensão dos objetos de estudo da criminologia. Vejam os senhores e as senhoras o que disse o professor Pablo Molina. Falou de 4 objetos de estudos da criminologia. Falou de crime, falou de criminoso, falou também da vítima e do controle social. Vamos abordar separadamente cada um desses objetos? Vamos começar então pelo estudo do crime. O que é o crime para a criminologia? Vocês devem se recordar dos estudos do direito penal, em que o crime é compreendido dentro da teoria tripartite do crime, da teoria do crime, concebido como um conceito que parte de um fato típico, ilícito e culpável. E em cima disso, tem todo um estudo dogmático para auxiliar nessa compreensão do fato típico, ilícito e culpável. Para a criminologia, o crime tem uma compreensão muito mais ampla, porque o crime precisa ser compreendido e a criminalidade em si a partir da realidade social, da necessidade de determinados comportamentos desviantes serem considerados crimes, ter uma intervenção do Estado para a solução dos conflitos penais. Por isso que, para a criminologia, o crime deve ser compreendido como um problema social. Um problema social que precisa preencher alguns requisitos. Vou trazer aqui, a partir dos estudos criminológicos, 4 requisitos que normalmente os estudos criminológicos apontam para que uma determinada conduta seja considerada crime ou possa ser considerada crime. Primeiro, deve ser uma conduta de uma incidência reiterada na população, uma reincidência massiva na população. Ou seja, não podemos nos preocupar de situações isoladas que acontecem esporadicamente e que às vezes nunca mais irá acontecer. O acontecimento isolado de um fato que desagrada a comunidade, a população, o grupo social, por si só, não é suficiente para ser considerado crime. Além disso, esta conduta tem que causar uma aflição, um sofrimento, dor na vítima, na pessoa ofendida. Esta é a incidência aflitiva do fato praticado, que é mais um dos requisitos que os estudos criminológicos apontam para o fato criminoso. Além disso, este fato, esta conduta, deve ter uma persistência no espaço e no tempo, evitando-se situações que acontecem esporadicamente. Então, tem que ter uma incidência massiva na população, uma incidência aflitiva e também uma persistência no espaço temporal. E, por fim, este fato, esta conduta, para que seja considerada crime,
deve gerar um relativo consenso na população sobre a necessidade de punição. Na verdade, a maioria dos manuais de criminologia fala de inequívoco consenso. Eu prefiro falar de um relativo consenso que é criado naquele meio social sobre a necessidade de punição desta conduta. 4, portanto, os requisitos para que o fato seja considerado crime para a criminologia. E o criminoso? Vamos falar um pouco sobre o criminoso? O criminoso, para a criminologia, vai depender do pensamento criminológico, de qual escola da criminologia estamos nos referindo, mas se a gente for, por exemplo, lá na escola clássica, nós vamos compreender o criminoso como aquele pecador, violador do contrato social e, por essa razão, vai sofrer uma reprimenda penal. Já o criminoso, para a criminologia, vai ter um conceito que vai variar conforme a escola criminológica. Se a gente pegar na escola clássica, por exemplo, o criminoso é aquele ser, aquele indivíduo normal, com todas as aspas, mas que violou um contrato social, um pecador. E por essa razão vai sofrer as reprimendas penais. Se a gente pensar na escola positivista, o criminoso já é tido como um ser anormal, um ser patológico, um ser diferente e que por essa razão precisa ser curado, precisa sofrer as consequências da legislação penal, talvez até para ser neutralizado. Modernamente, tem outras escolas criminológicas, mas modernamente o criminoso é entendido como um ser comum, qualquer indivíduo na sociedade, que por várias razões, portanto de forma multifatorial, pode ser levado à prática de um delito e, como consequência, ser-lhe-á aplicada a pena, a sanção correspondente pelo Estado. E assim compreendemos o criminoso para a criminologia. O outro objeto de estudo da criminologia, e isso mais recentemente, porque a criminologia no início preocupava-se basicamente com o crime, com o criminoso, e mais recentemente passou a se preocupar também com a vítima. A vítima, aquela pessoa que está ali relacionada com o fenômeno criminoso, com a gênese delitiva. A criminologia, então, passa-se a se ocupar desta pessoa, desta vítima. Uma vítima que, e aí eu me recordo dos estudos lá do direito penal, quase todos os manuais falam um pouco dessa história de forma bem simples, bem singela, ao referir-se aos modelos de reação de conflito, aos modelos de vingança penal. E lá podemos ver como que a vítima era tratada no modelo de vingança privada, como dizem os manuais de direito penal, ou o modelo de partes, como dizia Zaffaroni, ou seja, a vítima tinha um protagonismo naquele período em que ela poderia resolver os seus conflitos de acordo com as suas possibilidades ou as possibilidades do grupo ao qual pertence. Lembre-se da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, os modelos em que, na ausência do Estado, as próprias pessoas poderiam resolver os seus conflitos. Depois, a vítima passa por um período de esquecimento em que o Estado substitui-se à vontade das partes e passa a monopolizar o exercício do poder punitivo, um período que os tratados do direito penal chamam de vingança pública. A vítima, portanto, é deixada de lado, é esquecida. Mais recentemente, já temos aí visto uma grande preocupação, não só do direito penal, mas sobretudo dos estudos criminológicos, com relação a esta vítima. A solução do conflito penal, mas levando em consideração também o sofrimento da vítima. O que deseja a vítima? Como resolver esse conflito penal, não somente para satisfazer as exigências do direito penal, mas também para levar alguma reparação, algum conforto à vítima do comportamento delitivo. Temos também, então, o redescobrimento da vítima mais recentemente. Isso
pode ser exemplificado pelas políticas ou práticas de justiça restaurativa, os diversos institutos despenalizadores e que tem como, na composição dos danos, uma forma de resolver o conflito, como, por exemplo, no Brasil, temos na lei do juizado especial. Veja a importância que a vítima passa a ter nesta consideração do comportamento criminoso. Ainda sobre a vítima, há uma grande preocupação da criminologia sobre a vitimização. Esse processo de vitimização, e prefiro não falar doutrina, os estudos criminológicos costumam dividir essa vitimização em 3 momentos. A vitimização primária, quando está em consideração aquele sofrimento direto que a vítima tem pelo fato criminoso. Vejam vocês que uma vítima, quando ela é agredida, uma mulher quando é agredida, violada sexualmente, ela causa aquela conduta um sofrimento direto àquela mulher. Esses danos diretos e às vezes também indiretos é o que a doutrina, os estudos de criminologia chamam de vitimização primária. Mas a vítima, esse constrangimento, esse sofrimento da vítima não é só com esse ato direto do agressor, passa para um processo ou por um processo de vitimização secundária também, porque a vítima agredida sexualmente precisa passar por diversas instâncias de controle para ver resolvida o seu caso, para ver responsabilizado o agressor. E aí muitas vezes a vítima que já sofreu um constrangimento na violação sexual precisa ter que contar com detalhes, muitas vezes, para o delegado de polícia, para o policial militar, depois para o delegado de polícia. Muitas vezes, quando começa uma ação penal, mais uma vez a vítima tem que estar externando toda aquela angústia, o sofrimento, até se chegar a uma punição do agressor. Veja que a vítima ela passa novamente por um processo de constrangimento. Vitimização primária, vitimização secundária. Mas não para por aí. Temos ainda a vitimização que chamamos de terciária, porque mesmo depois desse sofrimento que a vítima passa desde o fato criminoso e depois durante a persecução penal, o processo que possa levar à responsabilização do agressor, a vítima ainda passa, geralmente, por um processo de estigmatização. E quantas vezes já ouvimos, já que estamos aqui exemplificando numa violência sexual contra a mulher, quantas vezes vemos na imprensa, nas redes sociais, a vítima sendo estigmatizada, estereotipada, a vítima sendo criticada, muitas vezes passando para a vítima a condição de culpada pela violência sexual. Talvez porque usou uma roupa desta ou daquela maneira, e aí várias outras formas de tentar justificar o comportamento do agressor, passando a culpa para a vítima. Tudo isso pode ser compreendido aí neste processo de vitimização terciária. O último objeto dos estudos criminológicos é o controle social. O controle social, ele se dá de 2 formas ou 2 dimensões. Todos os comportamentos, todas as nossas condutas estão sendo objeto constante, diuturnamente, de uma série de controles, um patrulhamento, muitas vezes ideológico, um patrulhamento religioso, um patrulhamento na família, um patrulhamento na escola. Quantas pessoas controlando os nossos comportamentos e querendo ditar as regras como a gente deve se comportar. Além desses comportamentos ou dessas formas de controle, há também o Estado, por meio de controles formais, como a pena. E aí, se eu praticar determinadas condutas, vai vir o Estado identificar se aquela conduta está tipificada e, após um processo penal, aplicar uma pena correspondente. Então, a doutrina chama isso de controle de 2 dimensões. O controle informal e o controle formal. Estamos nos referindo aos controles formais, aquelas instâncias formais de controle que estão representando aí o Estado a quem
incumbe o exercício do poder punitivo. Podemos incluir como instâncias de controle formal a polícia, o Ministério Público, a Justiça Penal, a administração penitenciária, etc. E no controle informal, todos os demais controles não oficiais, não estatais, que de alguma forma controla os nossos comportamentos. Família, religião, escolas e etc. Mas todos esses controles, ainda que sejam os controles informais, passam de alguma forma por três fases, ou compreendem três elementos, porque eu tenho ali normas informais e também normas formais. Eu tenho um processo, um ritual para a aplicação das sanções, sejam as sanções formais, sejam as sanções informais. Toda uma ritualística para o pai puxar a orelha do filho quando ele pratica algum comportamento que a família não concorda. Tem todo um ritual para o juiz aplicar uma pena quando o indivíduo pratica um fato considerado crime. Então temos norma, processo e sanção, elementos desses controles sociais. Por fim, poderíamos ainda, nesse contexto dos controles sociais, falar então das sanções formais, sanções informais, que são de alguma forma aplicadas pelo Estado, se eu estiver pensando na sanção formal. E essa sanção formal se dá de diversas formas. Nós temos as sanções cíveis, nós temos as sanções administrativas, nós temos as sanções penais. Lá no direito penal, temos já vários estudos no sentido de que já concebemos o direito penal como a última instância de controle. Como o direito penal costuma abordar, nós temos no Estado uma atuação subsidiária. É o direito penal de última ratio, o direito penal que vai atuar quando as outras formas de controle não funcionar. E aí estamos nos referindo aos controles informais, estamos nos referindo aos controles formais também. Muitos conflitos, inclusive, são resolvidos no âmbito da família. A família tem as suas estratégias para a solução dos diversos conflitos intrafamiliares. Os grupos, a igreja, a religião têm formas de controle que muitas vezes conseguem limitar determinadas condutas. Evitar muitas vezes que o indivíduo pratique determinados comportamentos que, do ponto de vista daquela religião, não seria adequado. Exerce, portanto, a religião aí um papel fundamental no controle social, qualquer que seja a religião. Da mesma forma nas escolas, nos condomínios em que vivemos, quantas vezes temos conflitos naquele condomínio e resolvemos ali, de forma amigável, consensual, várias formas de solução de conflito informal naquele condomínio. Muitas vezes, esse comportamento é tão grave que não conseguimos resolver com esses controles sociais. Mas será que eu já preciso de uma pena criminal? Será que eu já preciso do direito penal chegar com todo rigor? E aí retomamos com a ideia do direito penal de última ratio. Pode ser que o Estado disponha de outros mecanismos no âmbito do direito civil, no âmbito do direito administrativo para a solução de diversos problemas, conforme o caso, se, por exemplo, for cabível uma aplicação de uma multa administrativa, muitas vezes uma interdição de um estabelecimento, a cassação de uma licença, de uma permissão. Tudo isso pode ser suficiente para a solução do problema. Mas, infelizmente, há situações que fogem do controle, desse controle informal e desses outros controles formais. E aí eu preciso utilizar o direito penal para que seja responsabilizado o agressor e resolver aquele conflito penal. Então eu tenho sanções formais e as sanções informais.
todas atuando, mas sempre o direito penal atuando subsidiariamente. Muitas vezes eu tenho também sanções premiais, meios positivos de estimular o indivíduo a não praticar determinadas condutas ou de desestimular determinados comportamentos. Sanções premiais, meios positivos. As senhoras e os senhores devem se recordar que, inclusive no âmbito da administração penitenciária, a depender do comportamento do preso, pode ser concedido a ele algumas regalias. O que são as regalias? São sanções premiais, meios positivos de estimular, para estimular o indivíduo a não praticar determinados comportamentos, ou seja, meio de controle social. E pode ser também meio negativo. Aí eu já estou falando da imposição de sanções propriamente dita. Em uma frase simples, poderíamos resumir que quando as formas de controle social, formal ou informal falharem, aí sim eu vou para o controle penal, eu vou para o direito penal. Dessa forma, poderíamos avançar, e aí já para a fase final dessa nossa primeira aula, abordar um pouco das funções da criminologia a partir dessa perspectiva que aqui tratamos. Quais são, então, as funções da criminologia? Todo esse estudo criminológico que envolve não apenas a norma penal, mas do funcionamento do sistema de justiça criminal, dos comportamentos das vítimas, dos fatores que podem levar à causação de crime, tudo isso pode ser utilizado para quê? Aqui incumbe, então, a criminologia. Qual a função que a criminologia exerce neste aspecto? Poderíamos, então, dizer em 3 tópicos que a criminologia cumpriria aí uma função explicativa, de explicar a criminalidade e, de alguma forma, entendendo o comportamento criminoso, as formas de causação do comportamento criminoso, acaba exercendo um papel aí de prevenção de crimes. Os estudos criminológicos apontam uma segunda função da criminologia, é que, de alguma forma, ao estudar o comportamento criminoso e o crime e analisar as diversas técnicas de controle e de intervenção, procurar meios mais adequados para esta intervenção penal. Desta forma, poderíamos dizer que a criminologia teria aí uma função de intervenção na pessoa do infrator, estudar meios de como deve-se ocorrer esta intervenção, o que será muito útil, como eu disse no início dessa aula, para a política criminal. Porque a política criminal vai se valer dessas técnicas e desses estudos da criminologia e do direito penal para resolver um problema concreto da criminalidade. E, por fim, a criminologia cumpriria a função de avaliação das diferentes formas de resposta ao crime. São, na verdade, estudos que se debruçam sobre os diversos modelos de resposta ao delito. Desta forma, poderíamos ter em mente a importância da criminologia, o papel que a criminologia vai exercer no aprimoramento do exercício do poder punitivo. Vejam vocês que, com essa análise mais abrangente, com essa preocupação para além da norma penal, uma visão além da dogmática penal, tirando o que muitas vezes está debaixo do tapete, o que aconteceu, o que levou o indivíduo a praticar determinado crime, o que está por trás da forma como aquele sistema de justiça opera, funciona. Desvelando esses aspectos, é possível, de alguma maneira, aprimorar o próprio exercício do poder punitivo. O estudo criminológico, então, tem um papel aí de transformação, de ser, e aí tanto o estudo criminológico
como criminólogo, ser um agente transformador do exercício do poder punitivo. É certo que, muitas vezes, o criminólogo vive muitas angústias, questionando problemas, levantando problemas do sistema de justiça que ocorrem historicamente e que continuam a ocorrer. Muitas vezes os criminólogos até brincam, os estudos criminológicos parecem lamúrias. Estão lá os criminólogos reclamando, questionando, por exemplo, que o sistema carcerário não funciona. Há quanto tempo que os criminólogos dizem que o sistema carcerário não funciona e vemos ainda o sistema carcerário funcionando quase que da mesma forma que décadas, mais de 100, 200 anos atrás. Há alguma coisa a ser feita e o criminólogo diria: continuar estudando, continuar analisando o direito, o exercício do direito, para além dessas questões meramente formais. E continuar com as lamúrias, levantando questões, levantando problemas e tendo fé que é possível, a partir desses questionamentos, alcançar um direito penal e um sistema punitivo que seja cada dia mais justo. Essa que é a ideia, em linhas gerais, da criminologia. Ok, pessoal? Vamos ver então como que essa matéria é cobrada. Vamos ver se vocês conseguiram captar alguma coisa desse nosso estudo. Vamos para o quiz? Vejam vocês, os estudos criminológicos compreendem, exceto, estamos falando do objeto dos estudos criminológicos, análise do conceito analítico de crime, compreensão do delito e de suas causas, análise dos fatores de criminalização, abordagem das formas de controle social. Quais dessas opções não fazem parte do objeto de estudo da criminologia? Vamos ver qual é a resposta correta? Vamos ver se vocês captaram a mensagem? Maravilha! Os estudos criminológicos compreendem, exceto o que não é objeto do estudo criminológico, o conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime é objeto de quê? Das ciências penais. Fato típico, ilícito e culpável, conceito analítico de crime. As demais fazem parte aí do que nós falamos agora há pouco, de estudo da criminologia, compreender o delito e suas causas, os fatores de criminalização e as diversas formas de controle social. Vamos mais uma? No âmbito científico, pode-se afirmar que a criminologia, então estamos buscando a alternativa correta, é uma ciência abstrata e valorativa? Não se ocupa com as técnicas de intervenção e modelos de reação ao conflito? A criminologia adota métodos empíricos e multidisciplinares? A criminologia é uma ciência do dever ser, de caráter normativo? Essa é capciosa, hein? Vamos ver se vocês acertaram? Vejam vocês que a criminologia, enquanto ciência, adota métodos empíricos. Olha o que eu disse para vocês, a criminologia está preocupada com a realidade, o contexto em que o fenômeno criminoso se dá, observação da realidade, uma ciência empírica e muitas vezes até experimental. E interdisciplinar, poderíamos falar também multidisciplinar, não há problema nesse sentido. Agora, o que não pode ser, de forma alguma, é uma ciência abstrata e valorativa, como o é o direito penal. Não se ocupa de técnicas de intervenção e modelos de resposta ao conflito? É o contrário, a criminologia está preocupada com essas técnicas, com estas formas de intervenção, com estas formas de reação ou de resposta ao comportamento desviante, ao comportamento delitivo. E por fim, a criminologia
não pode ser, como está na letra D, uma ciência do dever ser de caráter normativo. Qual é a ciência do dever ser de caráter normativo que nós referimos hoje? O direito penal. O direito penal que é esta ciência do dever ser. Maravilha, pessoal? Vamos mais uma questão? Quando se fala em criminologia e racismo, busca-se, estamos falando de uma forma de compreender o crime, o comportamento criminoso, trazendo o racismo para o centro do debate, não é isso? Quando falamos de criminologia e racismo, busca-se separar os estudos dos sistemas punitivos das relações raciais? É essa separação que se busca? Busca-se compreender a relação entre a criminalidade e o racismo? Busca-se afirmar que há a relação causal entre raça e o comportamento desviante? Ou busca-se estudar a origem racial do delinquente? Qual é a resposta correta? Vamos lá, vamos ver quem acertou. Quando se fala em criminologia e racismo, estamos buscando compreender a relação entre criminalização e o racismo. Alternativa B. A letra A traz que a criminologia busca separar os estudos dos sistemas punitivos das relações raciais? Não. É exatamente procurar entender como estão imbricados esses sistemas punitivos com as relações raciais. A letra C não poderá ser marcada. Não está buscando o criminólogo, quando estuda numa perspectiva do racismo, a relação causal entre raça e criminalidade, raça e comportamento criminoso. Muito antes, pelo contrário, quer entender como que a raça é muitas vezes utilizada de forma intencional ou não para justificar determinadas formas de criminalização ou até mesmo a criminalização de determinadas pessoas. E por fim, não estamos aí buscando, como está na letra D, estudar a origem racial do delinquente. Embora nós vamos ver nas próximas aulas que a origem racial já foi, lá no início dos estudos criminológicos, um dos pontos de destaques para a justificação da criminalização. Beleza, pessoal? Eu espero que com esse teste rápido de conhecimento tenha sido possível compreender de forma bem objetiva esses pontos centrais do estudo criminológico. Vejam vocês que cada vez mais tem sido cobrado, tem sido exigido do profissional do direito, das diversas carreiras jurídicas, essa visão mais abrangente, uma visão mais crítica, uma perspectiva interdisciplinar para compreender o fenômeno criminoso. O profissional do direito do futuro é aquele profissional que está conectado com a realidade. E pensando em crime, pensando em criminologia, é aquele profissional que vai além da dogmática penal. Por essa razão, trouxemos na aula de hoje esses pontos básicos da disciplina da criminologia, mas já fazendo uma ponte com o racismo. Nós temos aí diversos manuais, diversos estudos no âmbito da criminologia, onde vocês encontrarão esses aspectos gerais da disciplina. Quanto ao recorte da criminologia, ainda temos um estudo mais restrito, mas está sendo cada vez mais relevante, sobretudo porque a pauta racial, a questão racial tem ocupado aí a ordem do dia, tem sido cada vez mais relevante a compreensão não só da raça, do racismo, mas como na nossa profissão, como no direito penal, e aí sim, como a partir desse estudo criminológico, podemos encontrar a racialização do sistema de justiça, a forma como o Estado de Direito pune. Por isso, a relevância de conceitos básicos
como vimos na aula de hoje. A criminologia se ocupando dessa tarefa, a relevância desse estudo para o direito penal, para o processo penal e para a política criminal em si, e ter em mente esses objetos da criminologia. Não dá para avançar em qualquer estudo criminológico, como faremos nas próximas aulas, sem ter em mente esses 4 objetos que estudamos de forma rápida, mas eu creio que tenha sido objetivo esses 4 objetos da criminologia. O crime ou o delito, o criminoso e o delinquente ou o delinquente, a vítima e esses processos de vitimização e o controle social, as diversas formas de controle racial. E aí fica a pergunta que eu deixei para o finalzinho da nossa aula, se o racismo, então, poderia ser colocado aqui como mais um objeto da criminologia. Vítima, criminoso e o delito e o controle social. E o racismo? O racismo poderia, nessa perspectiva que estamos trazendo, ser inserido como mais um objeto da criminologia? Este que é o nosso desafio. Esse que é o desafio da intelectualidade negra e de vários estudos criminológicos com esse recorte racial para evidenciar a racialização do sistema punitivo. Na medida em que compreendamos a centralidade da raça nesse contexto, vamos cada vez mais trazer o racismo como um objeto importante, central para o estudo criminológico. É tirar o racismo da nota de rodapé, é tirar o racismo de referências secundárias e tentar enxergar, a partir dos estudos criminológicos, que estudar a pena, estudar o crime, estudar as agências de controle, estudar o exercício do poder punitivo tem muito a ver com o estudo do racismo. Por isso, estamos aqui propondo inserir o racismo como o 5º elemento do estudo criminológico. E aí sim, teríamos a pena, o delito, o crime, a vítima, mas também o racismo, o que vai possibilitar uma análise mais rebuscada, mais refinada e mais precisa do problema da criminalidade. Tenho, inclusive, tido gratas surpresas de que muitos concursos, para quem vai ocupar aí, está pensando numa carreira jurídica, já tem cobrado bastante criminologia, mas tem, sobretudo, trazendo essa questão racial para as provinhas, para saber se muitos estão nos ouvindo, que pretendem seguir uma carreira jurídica, está conectado com a realidade, está conectado com esses problemas sociais e como que esses problemas, o racismo, por exemplo, está imbricado nas relações raciais. E teremos, então, uma grande oportunidade nas próximas aulas de minudenciar um pouco mais esta relação, a relação entre criminologia e o racismo, que vai ser objeto da nossa segunda aula, da aula 2. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, espero que eu tenha provocado um pouco de curiosidade, porque a segunda aula nós vamos tratar mais especificamente do racismo e das relações raciais. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.